Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, amém. Hoje é 23 de dezembro de 2023, sábado. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus, uma mensagem para você. Ontem nós falamos sobre a nova aliança feita no sangue de Jesus. Hoje nós iremos falar sobre a ressurreição de Cristo, um pouquinho só, porque sem a ressurreição não teria sentido nem a gente pregar o Evangelho, tá certo? Lucas capítulo 24, versículo 25 diz assim a palavra de Deus: Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Amém? O contexto desse texto é onde Jesus tem sido preso, foi levado a Pilatos, levado a Herodes, depois voltado a Pilatos novamente, aquela confusão toda lá. Aí é condenado com conivência dos judeus, da liderança religiosa dos judeus, tá certo? Aí é levado, aí ele vai para o Calvário, levado aquela caminhada que ele fez com a cruz, é crucificado, é morto e é sepultado. Amém? Capítulo 22, finalzinho do 22, 23 vai falar sobre essas situações aí, que nós conhecemos essa história tão bem. Então esse é o contexto em que vai acontecer em seguida a ressurreição de Jesus. Ele foi tirado da cruz e foi sepultado, e uma pedra foi colocada na frente do sepulcro, que nem eu, que tenho muita força, não tiraria a pedra, tá certo? Amém, queridos? Então vamos aqui ver só o versículo 5 do capítulo 24, está dentro desse contexto da ressurreição de Cristo. Vai dizer assim: estando elas possuídas de temor. Claro, era de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro de madrugada, dá um certo medo, né? Mas eu quero chamar a atenção que a Bíblia diz temor. A Bíblia não diz medo, apavorados, tá certo? A Bíblia aqui diz temor. E a Bíblia vai dizer sabiamente, lá em Provérbios, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, tá certo? Então eu quero chamar a atenção para isso. As irmãs, elas não estavam com medo, elas estavam com temor no coração, pelaquela situação que estava acontecendo, então havia temor no coração delas, tá certo? E vai dizer que depois que chegaram, a pedra estava removida lá, entraram no sepulcro e baixando os olhos para o chão, certamente preocupadas, pensando ali. Se eu estivesse assim pregando de outra forma, eu ia dizer que elas estavam usando de reverência, tá certo? Aplicado dessa forma, mas estava ali, olharam para o chão, pensando, pensativa naquilo: cadê Jesus? E agora? O corpo estava aqui e não está mais, né? E o texto vai dizer que eles lhes falaram. Quem são esses eles que lhes falaram? É o versículo anterior, versículo 3 do capítulo 24 de Lucas, vai dizer que 2 anjos apareceram às irmãs, às mulheres que estavam lá, e aí eles falaram para as mulheres, tá certo? Falaram para aquelas que estavam ali tentando ver, que elas estavam levando especiarias para colocar sobre o corpo de Jesus. Isso era um costume, tá certo? Então, aí os anjos, 2 anjos, eles fazem uma pergunta para as mulheres. Os anjos perguntam: por que buscais entre os mortos ao que vive? Amém? Essa pergunta me chama atenção na forma de pergunta, porque os anjos poderiam ter só dito: vocês vieram aqui, Jesus não está mais não, ressuscitou, vão embora, vão para casa. Mas eles fazem uma pergunta. Como eles me fazem a pergunta, eu vou entender isso como uma repreensão às mulheres, tá certo? Uma repreensão porque elas não tinham crido. Jesus tinha ensinado. Eu vou citar só Mateus capítulo 16, versículo 21, que está lá. Jesus diz assim: olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, padecer na mão dos sacerdotes, das lideranças, ser morto, crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então Jesus tinha ensinado. Eu estou citando Mateus 16, 21, mas nos outros evangelhos também tem, afirmando isso, tá certo? Então ele já tinha ensinado. A pedra removida que estava ali é outra prova já para elas, que um homem só não tiraria aquela pedra, tá certo? Então, eram os anjos que tinham tirado. E quando elas entraram, elas encontraram lençóis dobrados. João vai narrar isso no capítulo 20 de João, versículos 5 a 8. João disse que os lençóis estavam lá e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado ao lado. Isso era uma condição do costume judaico, de que quem deixava lá um lenço dobrado é porque ia voltar. Então eles tiveram todo esse ensinamento e ainda estavam duvidando da ressurreição de Jesus, tá certo?
É claro que dá para entender, somos seres humanos e a gente às vezes fica nessa condição. Mas o fato é que os anjos fizeram a pergunta e eles não fizeram assim, só afirmando, né? Até podiam ter só afirmado, mas eles fizeram uma pergunta. Isso era repreendendo mesmo, vocês não entenderam não. Jesus já ensinou. Eu estou aqui colocando palavras na boca do anjo, tá certo? Mas eu penso que era mais... Vocês não entenderam não, Jesus já ensinou, ele disse que ia ressuscitar. Ainda disse que ia para Galiléia encontrar com vocês e tal. Jesus ensinou tudo isso. Então, amados, eu entendo que é uma repreensão às mulheres nesse sentido de que elas já deveriam estar lembradas, saber, ter consciência que Jesus tinha ensinado. Ele disse que ia ressuscitar. Olha, e o que Jesus diz, ele faz. Estou chamando a atenção para isso, porque o que ele diz, ele faz. Ele diz que passará o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Todas as coisas que Jesus diz que vai ainda acontecer, irão acontecer, porque o que Jesus diz é verdade. Ele não é igual o nosso Congresso Nacional, o STF, quem quer que seja aí, de autoridades, governo e tudo mais, que mente, não. Mente para se manter na posição, tá certo? Cristo, ele é a verdade. Então, ele não só é, mas é como ele expressa a verdade plena, tá certo? Isso é de acordo com a Bíblia, tá certo? Tem outras verdades por aí afora que os homens também chamam de verdade. Mas o fato é que os anjos fazem isso, tá certo? Eu vou dizer isso aqui para você, porque eu sou protestante, já disse a você, tá certo? Creio em Cristo fidedignamente, tá certo? E não abro mão disso. Aí você vai dizer, queria ver com a espada no pescoço. Aí não tinha mais jeito, ia matar mesmo e abrir mão da fé, por quê? Tá certo? Tanto faz. O mal faz o mal, gente. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui que eu acho interessante. É porque ainda hoje as pessoas parece que não estão crendo na ressurreição de Jesus, estão buscando um Cristo morto. Ainda busca um Cristo morto aí, me perdoe, certo? Mas um Cristo pendurado na parede, né? É um Cristo pintado em algum quadro, e às vezes, né, com os olhos azuis, né, que não tem nada a ver com Jesus, que ele não tinha olhos azuis, às vezes pendurado no pescoço, sei lá, é Cristo aí retratado de forma assim, de uma forma feita pela mão do homem. E Cristo não foi feito pela mão do homem, ele é Deus, ele é o próprio Deus que encarnou, tá certo? Eu estou dizendo isso para que a gente busque essas verdades, pense sobre isso, entender assim, eu entendo, as nossas irmãs ali estavam até duvidosas, é natural duvidar, mas a dúvida não pode ser uma dúvida negacionista, de buscar outros refúgios, outros subterfúgios para poder crer. É preciso entender que Cristo realmente ressuscitou. Amém? Sem a ressurreição de Cristo, não adiantaria nem pregar o Evangelho, porque não teria sentido. Pense aí em líderes, os melhores líderes do mundo que você possa imaginar, os maiores líderes aí da história. Todos são ruins, né? Mussolini, Hitler, só tem gente ruim. Algum presidente bom dos Estados Unidos aí, não me lembro nem o nome agora, deve ter tido algum. Mas pense na autoridade, vamos pensar aqui em Ramad não sei o que lá, que é o Maomé. Esse camarada morreu e está morto, sepultado. E não tem jeito. Pense na autoridade maior ainda aí. Qual que você queira pensar? Morreu e está morta. Está sepultada. Virou pó. Se era crente, está aguardando a ressurreição para a vida eterna. Se não era, está aguardando a ressurreição para a condenação eterna. Tá certo? Então morreu e está morto. Agora Jesus, o Filho de Deus, que é o próprio Deus, morreu e ressuscitou. Nós precisamos entender isso e crer plenamente nessa verdade, porque a ressurreição de Cristo é o que nos justifica diante de Deus. Amém? O sangue derramado é o sacrifício eterno, é a oblação, é o sacrifício feito, é o sangue derramado, é o sacrifício eterno. A ressurreição é a justificação diante de Deus. Ele não podia ficar morto mesmo não, porque ele é Deus, tá certo? Mas a ressurreição nos justifica diante de Deus, tá certo? Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer, capítulo 5, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então, essa fé, eles são não é nem uma condenação há, estou trocando o texto, tá certo? A condenação é lá em 8.1, Romanos 8.1. Em Romanos 5.1, justificados pela fé, tens a paz com Deus, a fé em Cristo, tens a paz com Deus. Então, esse Cristo que ressuscitou é o que nos justifica. Amém, amados? Eu estou falando isso aqui para você porque o desejo do meu coração é aquilo que a Escritura diz, é que você creia em Cristo. Cristo morreu e o desejo dele, a vontade de Deus em Cristo é que você creia nele.
Amém? Eu vou fazer uma citação, eu vou fazer porque eu quero lhe abençoar. Com relação ao Cristo morto, que alguém pensa que às vezes parece que ele está morto, tem que colocar um retrato aí pendurado. No Salmo 115 da Bíblia protestante, se você ler lá, você vai ver uma coisa interessante em relação a esse Cristo que está ainda na cruz. Isso é na Bíblia protestante, Salmo 115. Na Bíblia católica é o Salmo 113. Leia no Salmo 113 na Bíblia católica. Eu não vou nem dizer não, eu quero que você leia o Salmo 113 na Bíblia católica. E na Bíblia protestante é o Salmo 115. Tem uma diferença de posição, mas é o mesmo Salmo. Conta a mesma história. Eu queria que você lesse lá para você entender e você passar a crer no Cristo ressuscitado e não estar colocando a sua confiança em retratos e em imagem de esculturas, não. Amém, querido? Jesus ressuscitou. Ele morreu para absorver o nosso pecado, o sacrifício pelo sangue. E ressuscitou para nos justificar e nos levar a Deus através da nossa confiança de fé nele. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã é Natal, vou falar um pouco sobre o Natal, tá certo? Na Bíblia, tá bom? Deus te abençoe, Senhor te guarde, te dê um bom dia, que o teu coração seja inundado pela graça de Jesus Cristo. Amém? O Senhor seja contigo e te guarde nesse dia tão precioso que Deus te fez e está te abençoando e vai te abençoar. Amém.